Meu nome é Aaron. Tenho 31 anos. E se alguém me dissesse há 5 anos que o dia do meu casamento seria o maior ato de vingança silenciosa que eu já realizaria, eu teria rido até expulsar essa pessoa da sala. Eu nunca fui do tipo que guarda rancor. Sabe, sempre fui aquele que tentava manter a paz, mesmo quando doía. Mas quando sua própria família passa a maior parte da sua vida lembrando que você não é desejado, algo dentro de você eventualmente muda. Não é uma explosão, nem um colapso. É mais lento, mais frio, como uma porta dentro de você que se fecha silenciosamente e você joga a chave fora sem nem perceber. Crescendo, eu era o esquisito da minha família. Não rebelde, nem encrenqueiro, apenas diferente. Enquanto meus irmãos, Mike e Jenna, eram todos sobre esportes e popularidade, eu era criança que amava livros, jogava xadrez e queria falar sobre espaço e história na mesa de jantar. Você pensaria que ser diferente significaria apenas algumas provocações, talvez um pouco de distância. Mas na minha família, significava algo mais cruel, exclusão disfarçada de só brincadeira ou você não ia gostar mesmo. Começou pequeno. Festas de aniversário onde meu convite deve ter se perdido, passeios familiares onde alguém esqueceu de me avisar. Aprendi a não levar para o lado pessoal, ou pelo menos tentei. Mas então vieram os casamentos. Primeiro, o da Jenna, quando eu tinha 22 anos. Ela me sentou um mês antes, com um grande sorriso falso no rosto, e disse: Aaron, acho melhor você não vir. Vai ser um casamento bem normal, não é bem a sua praia. Lembro-me de olhar para ela, piscando, me perguntando se estava alucinando. Ela me abraçou como se estivesse me fazendo um favor e prometeu mandar fotos. Eu não fui. Não briguei. Não chorei, embora o nó na garganta tenha me impedido de comer por dias. Mamãe e papai descartaram como se não fosse nada demais. Ela é a noiva. Ela escolhe, papai disse bruscamente, mal olhando para cima do jornal. Mamãe acrescentou. Além disso, você teria sido infeliz lá, cercado por todas aquelas pessoas que você não conhece, como se eu também não fosse da família. Como se eu não tivesse crescido com metade das pessoas na lista de convidados dela. Depois veio o casamento do Mike, 2 anos depois. Dessa vez, eles nem se deram ao trabalho de fingir. Descobri através de uma postagem no Facebook, uma foto desfocada da minha família toda arrumada, rindo ao redor de uma mesa de banquete. A legenda era algo arrogante como família tudo. Fiquei ali, olhando para a tela, meu estômago se revirando. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada. Apenas silêncio no rádio e depois um lembrete público de que eu não fazia parte do clube. Você pensaria que depois de tudo isso, eu estaria farto deles, cortaria minhas perdas, seguiria em frente. Mas a esperança é uma coisa teimosa. Ela se agarra a você mesmo quando não deveria. Continuei tentando, feriados, aniversários, visitas aleatórias. Às vezes respondiam, às vezes não. Quando respondiam, era sempre com uma camada fina de educação esticada sobre um desinteresse óbvio. Perguntavam sobre o trabalho em um tom que dizia que não se importavam ou mencionavam como minha vida parecia quieta, como se isso fosse algum tipo de fracasso. Cada visita parecia um palco onde eu interpretava um papel que ninguém queria ver. A gota d'água nem foi um grande estouro. Foi uma tarde de sábado qualquer, cerca de 1 ano antes do meu casamento. Dirigi 1 hora até a festa de inauguração da nova casa do Mike, carregando um cartão presente e um sorriso, determinado, estupidamente, a continuar tentando. Quando cheguei, toquei a campainha 3 vezes antes que Mike finalmente abrisse a porta. Ele parecia genuinamente surpreso em me ver. Oi, ele disse, coçando a nuca desconfortavelmente. Eu pensei, quero dizer, mamãe disse que você provavelmente não viria. Eu estou aqui, eu disse, forçando um sorriso. Trouxe um presentinho para você. Ele pegou o cartão presente como se fosse uma bomba prestes a explodir. Dentro, a casa estava lotada, risadas, música, cheiro de churrasco. Reconheci rostos, pessoas com quem cresci, mas ninguém parecia realmente me reconhecer. Ou talvez simplesmente não se importassem. Socializava um pouco,
tentando puxar conversa, mas era como gritar no vazio. As pessoas me davam sorrisos educados e depois voltavam para suas conversas reais. Senti-me um estranho na reunião da minha própria família. O golpe final, mais tarde naquela noite, alguém, acho que foi Jenna, meio bêbada e enrolando as palavras, riu alto do outro lado do quintal e disse: "Bem, pelo menos Aaron não estragou nada hoje. Deve ser um novo recorde." Toda a mesa explodiu em risadas. Fiquei ali, congelado, o copo de plástico na minha mão estalando sob meu aperto. Ninguém me defendeu. Ninguém parecia culpado. Era apenas mais uma piada às minhas custas, mais um lembrete de que, aos olhos deles, eu era um fardo, uma piada. Foi naquela noite que decidi que chega. Não de forma barulhenta, nem dramática. Não saí furioso nem fiz uma cena. Apenas fui embora, saí pelo portão lateral enquanto eles estavam ocupados rindo, dirigi para casa em silêncio e apaguei o grupo da família do meu celular sem pensar duas vezes. Avance um ano e algo incrível aconteceu. Conheci a Lisa. Ela era tudo que minha família não era: calorosa, gentil, realmente interessada em quem eu era como pessoa. Ela amava meus fatos nerd, minha natureza quieta, minhas piadas ruins. Pela primeira vez, senti-me visto, verdadeiramente visto. Quando pedi em casamento, ela disse sim com lágrimas nos olhos, e começamos a planejar o casamento quase imediatamente. Concordamos que queríamos algo pequeno, amigos próximos, família escolhida, pessoas que realmente se importavam conosco. Enquanto estávamos uma noite com nossa lista de convidados espalhada à nossa frente, Liz hesitou. "E a sua família?" ela perguntou gentilmente. "Você quer convidá-los?" Pensei sobre isso. Realmente pensei. Pensei em estender um ramo de oliveira, em como casamentos deveriam unir as pessoas. Então pensei no olhar de Jenna quando me disse que eu não era bem-vindo, na postagem arrogante no Facebook, nas piadas bêbadas, nos anos sendo tratado como um fantasma nos eventos da minha própria família. "Não", eu disse finalmente, minha voz firme. "Não quero." Liz apenas sorriu e beijou minha testa. "Que bom", ela disse, "porque quero que esse dia seja sobre amor, não obrigação." A notícia se espalhou, é claro. Cidades pequenas têm bocas grandes. Uma semana depois de enviarmos os convites, recebi uma mensagem da mamãe: "Soube que você vai se casar. Quando vai mandar nossos convites?" Sem parabéns, sem calor, apenas uma expectativa como se fosse óbvio que estariam incluídos, não importa como me trataram. Olhei para a mensagem por um longo tempo antes de responder: "Não tem convite." A explosão foi imediata. Mensagens em grupo explodiram. Mensagens furiosas chegaram de mamãe, papai, Mike, Jenna. Viagens de culpa, acusações, até algumas tentativas patéticas de fingir que sempre fomos tão próximos e que eles não conseguiam imaginar perder meu grande dia. Jenna chegou ao ponto de postar um status vago e passivo-agressivo no Facebook: "Engraçado como algumas pessoas esquecem de onde vieram. Espero que aproveitem sua festinha sem a família de verdade." Não respondi. Não discuti. Nem li a maioria das mensagens. Em vez disso, Lisa e eu colocamos toda aquela energia em fazer nosso dia exatamente como queríamos: amigos que comemoraram mais alto no nosso noivado, colegas de trabalho que me viram no meu pior e me levantaram, vizinhos que me trataram como família quando meu próprio sangue não tratou. Essas eram as pessoas que estariam ao nosso lado enquanto prometíamos nosso amor um ao outro. E quando o dia finalmente chegou, quando estava no altar e vi Lisa caminhando em minha direção com o maior e mais brilhante sorriso que já vi, percebi algo. Pela primeira vez na minha vida, não me senti indesejado. Senti-me escolhido. Mas isso nem foi a parte mais doce. Porque a verdadeira surpresa veio depois, logo após a cerimônia, quando alguém me puxou de lado com um sorriso maroto. Era meu antigo vizinho, Sr. Alverson, um senhor magro de 70 e poucos anos que ainda tinha mais energia do que a maioria das pessoas com metade da idade dele. Ele se inclinou, mal conseguindo conter o sorriso, e disse: "Aaron, você vai querer ver isso." Curioso, seguiu até seu pequeno grupo de amigos aglomerados ao redor do celular de alguém. Quando me notaram,
quase vibraram de alegria mal disfarçada. Veja o que está bombando no Facebook, um deles disse, virando a tela para mim. Ali, em tempo real, havia uma série de postagens frenéticas e furiosas de Jenna, Mike e a cereja do bolo. Minha própria mãe. Status após status reclamando de como eu era egoísta, como família significa perdão, como não importa o quanto alguém te machuque, sangue é sangue e você não deve virar as costas. Era ouro puro de derretimento público. A postagem de Jenna foi a mais dramática. Não acredito que meu próprio irmão nos excluiu do casamento dele depois de tudo que nossa família fez por ele. Comportamento absolutamente nojento. Alguém comentou embaixo, você não o deixou de fora do seu casamento, não é? Sem resposta. Apenas um monte de curtidas defensivas e alguns comentários igualmente mesquinhos de seus amigos tentando apoiá-la. A de Mike foi ainda pior. Acho que Aaron esqueceu quem o ajudou a crescer. Talvez ele lembre quando estiver sozinho um dia. Outro comentarista respondeu, você não o convidou para o seu, né? Parece karma para mim. A postagem da mamãe foi a mais patética de todas. Uma foto desfocada de uma reunião familiar, uma antiga, anos atrás, com uma legenda passivo-agressiva, algumas pessoas esquecem quem as amou primeiro. Me amou? Quase ri. Quando eles realmente me amaram. Podia sentir os olhos dos meus amigos em mim, esperando alguma reação, talvez raiva, talvez tristeza. Mas apenas balancei a cabeça e sorri. Porque ali, com a mão de Lisa deslizando na minha nossa festa de casamento rindo e comemorando atrás de nós, finalmente me atingiu. Eu não devia nada a eles. Não era mais uma criança solitária e desesperada, implorando por um lugar à mesa deles. Construí minha própria mesa, minha própria vida, minha própria família, e eles não eram bem-vindos. A recepção continuou como um sonho depois disso. Alugamos uma vinícola aconchegante logo na saída da cidade, e o clima estava perfeito, o tipo de pôr do sol que você só vê uma vez na vida, dourado e rosa se espalhando pelo céu como se alguém tivesse pintado só para nós. Lisa e eu dançamos sob luzes de fada enquanto nossos amigos torciam, brindavam e cantavam alto demais. O bolo estava um pouco torto. A playlist pulou uma ou duas vezes, e alguém derramou uma bebida na pista de dança. Foi perfeito. Mesmo assim, o drama não havia acabado. Nem de longe. Na manhã seguinte, acordei com meu celular vibrando tanto que caiu do criado mudo. Dúzias de chamadas perdidas, mensagens de voz, mensagens de texto. A princípio, pensei que talvez, só talvez, eles finalmente tivessem se acalmado. Talvez quisessem se desculpar, fazer as pazes. Mas quando abri a primeira mensagem de voz, ficou claro que não era o caso. A voz da mamãe, apertada e fria, Aaron, você precisa me ligar de volta imediatamente. Não sei o que você pensa que está fazendo, mas vai se arrepender de cortar sua família. Você vai ver. Ninguém mais vai te amar como nós amamos. Outra da Jenna, parabéns pela sua festinha triste. Espero que tenha valido a pena, traidor. A do Mike foi a cereja do bolo. Apenas um longo suspiro seguido por, você vai voltar rastejando um dia. Você sempre volta. Fiquei ali na beira da cama, ouvindo uma após a outra enquanto Lisa dormia pacificamente ao meu lado. Cada palavra raivosa, cada viagem de culpa, cada ameaça, tudo escorreu por mim como água. Não doeu mais. Nem ardeu. Só soou patético. Eu poderia ter respondido, poderia ter enviado uma mensagem longa e mordaz, poderia ter desabafado e dito exatamente o que pensava deles. Mas, em vez disso, fiz a única coisa que eles nunca conseguiram suportar. Ignorei. Bloqueei todos os números, apaguei todas as mensagens, fechei a porta permanentemente dessa vez. Mais tarde naquela tarde, Lisa e eu estávamos sentados no alpendre dos fundos da nossa cabana alugada, observando o sol se pôr atrás das colinas, tomando champanhe barato direto da garrafa. Ela encostou a cabeça no meu ombro e sussurrou, algum arrependimento? Pensei por um segundo. Não, eu disse, apertando a mão dela. Nenhum. Porque, no final das contas, eles estavam certos sobre uma coisa, família é tudo.
Mas às vezes você tem que escolher a certa. E eu escolhi. Não demorou muito para o silêncio começar a irritá-los. Nas primeiras semanas após o casamento, foi apenas barulho, mensagens de voz furiosas, postagens no Facebook raivosas, mensagens passivo-agressivas enviadas a todas as horas da noite. Ignorei todas, escolhendo afundar na vida de recém-casado com Lisa. Dormíamos até tarde, explorávamos cidadezinhas de mãos dadas e ríamos de coisas bobas como eu sempre perder a chave do hotel e ela nunca conseguir terminar uma xícara de café antes que esfriasse. Foi pacífico. Foi exatamente o que lutei tanto para encontrar. Mas, aparentemente, a paz era algo que minha família não conseguia suportar. Não quando não estavam no controle. A primeira mudança veio cerca de uma semana depois. A mensagem da mamãe mudou de tom, menos raiva, mais desespero. Família deve ficar unida. Me liga. Ainda somos seus pais. Merecemos fazer parte da sua vida. Pensem como estamos magoados, Aaron, depois de tudo que fizemos por você. Ainda sem pedido de desculpas, sem reconhecimento do que fizeram. Apenas essa versão distorcida e manipuladora da realidade onde eu era o vilão por finalmente me afastar. Quando isso não funcionou, eles dobraram a aposta. Recebi um e-mail do papai, um e-mail de verdade, o que foi hilário porque o homem mal conseguia desbloquear o celular sem ajuda. Foi curto, direto e dolorosamente transparente. Ainda somos sua família legal. Não pense que pode apagar isso. Sem amor, sem arrependimento. Apenas um lembrete de que, na cabeça deles, família não era construída sobre amor ou respeito. Era posse. Liz e eu brincamos sobre isso no começo. Fizemos cartelas de bingo para qual viagem de culpa tentariam a seguir. Somos sua família de verdade. Você está sendo egoísta. Você vai se arrepender disso um dia. Foi quase engraçado quão previsíveis eles eram até que apareceram. Era uma quarta-feira. Fim da manhã. Eu estava trabalhando remotamente da nossa pequena sala de estar. Liz estava na cozinha, cantarolando junto com alguma playlist brega dos anos 90, quando houve uma batida na porta. Não uma batida normal, mas alta, frenética, impaciente. Lisa congelou, espátula a meio caminho do fogão. Esperando alguém, ela perguntou. Balancei a cabeça lentamente. Uma sensação ruim se instalou pesada no meu estômago. Fui até a porta e espiei pelo olho mágico. E, claro, lá estavam eles, mamãe, papai, Jenna e Mike, todos amontoados no pequeno alpendre como se estivessem posando para algum retrato de família sombrio. Mamãe segurava uma travessa como se fosse algum tipo de adereço horrível, sorrindo sorriso rígido e perturbador. Papai estava rígido e carrancudo ao lado dela. Jenna usava óculos escuros como se estivesse se protegendo de mim. Mike parecia entediado, rolando o feed do celular. Não abria a porta. Em vez disso, abri a janela apenas o suficiente para ouvi-los. Oi, querido, mamãe chamou, doce demais. Pensamos em passar aqui e conversar. Sabe, como uma família. A voz dela era doce, doce demais pro tipo de tom meloso que ela usava quando tentava esconder o fato de que estava furiosa. Não, obrigado, eu disse calmamente. Estamos ocupados. Houve um momento de silêncio. Aaron, papai latiu, dando um passo à frente. Chega dessa bobagem. Não vamos embora até você sair aqui e encarar sua família. Liz apareceu atrás de mim, as mãos deslizando nas minhas, o rosto pálido. Eles não vão simplesmente ir embora, vão, ela sussurrou. Não, eu disse baixinho. Não vão. Observei o sorriso falso da mamãe vacilar. Ela colocou a travessa na grade do alpendre com um baque alto e cruzou os braços. Isso não é você, Aaron, ela disse. Você não é assim, tão frio, tão cruel. A voz dela falhou apenas o suficiente para fazer parecer que ela era a verdadeira vítima aqui, como se anos de exclusão, zombaria e desprezo nunca tivessem acontecido. Você está deixando ela te envenenar contra nós, Jenna interveio, abaixando os óculos escuros apenas o suficiente para me encarar. Isso bastou.
Abri a janela um pouco mais, encarei Jenna e disse, ninguém me envenenou. Vocês fizeram isso sozinhos. O sorriso desapareceu completamente do rosto dela. Mike finalmente olhou para cima do celular, carrancudo. Aaron, sério, ele disse. Cresça. Você está jogando fora sua família verdadeira por causa de... O quê? Alguns sentimentos feridos? Buá buá. Liz apertou minha mão, mas pude senti-la tremendo levemente, não de medo, mas de raiva. Respirei fundo, mantendo a voz firme. Vocês não me quiseram nos seus casamentos. Não me quiseram nos feriados familiares. Não me quiseram por perto quando realmente importava. Então agora vocês não podem invadir minha vida quando for conveniente para vocês. Vocês fizeram sua escolha há muito tempo. Agora eu fiz a minha. Você vai se arrepender disso, mamãe sibilou. As lágrimas falsas haviam sumido agora, substituídas por uma raiva feia e nua. Você vai se arrepender de nos cortar quando não tiver mais ninguém. Sorri um sorriso verdadeiro e honesto e disse, já tenho tudo de que preciso. E com isso, fechei a janela. Não bati, não gritei, não fiz uma cena. Apenas os bloqueei. Por um momento, houve um silêncio atordoado do lado de fora. Então as batidas começaram, punhos socando a porta, gritos raivosos. Lisa recuou, me puxando em direção à cozinha. Devemos chamar a polícia, ela perguntou. Estava prestes a responder quando ouvimos um estalo alto, como algo quebrando, e depois outro. Eles não estavam apenas gritando agora. Estavam tentando entrar à força. Não entrei em pânico, não porque não estivesse assustado. Acredite, meu coração estava batendo tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. Mas porque algo dentro de mim havia mudado. A parte de mim que costumava congelar, implorar, esperar que mudassem havia sumido, queimado. Olhei para Lisa, que estava agarrando minhas mãos com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos, e percebi que isso não era mais sobre medo. Era sobre garantir que nunca mais tivessem a chance de me machucar. Ligue para a polícia, eu disse, minha voz baixa e firme. Lisa não hesitou. Ela pegou o celular e se abaixou atrás do balcão da cozinha. Fiquei onde estava, firme entre ela e a porta, mesmo quando as batidas ficaram mais altas, mais frenéticas. Não vamos embora sem você, Aaron. Papai rugiu do lado de fora, a voz grossa de raiva. Você vai falar com a gente. Outro estrondo alto. A porta estremeceu na moldura. Podia ouvir mamãe gritando algo sobre ingratos e Jenna xingando baixinho. Mike, fiel ao estilo, era o mais barulhento, gritando ameaças sobre como eu me arrependeria, sobre como ninguém mais me aguentaria quando Lisa percebesse que loser eu era. Não respondi, nem estremeci. Apenas fiquei ali, respirando lenta e firmemente, até ouvir o som mais doce do mundo, o uivo distante das sirenes. As batidas pararam quase imediatamente. Fui até a janela a tempo de ver mamãe pegando a travessa da grade como se isso fosse de alguma forma salvar a situação enquanto papai latia para Mike e Jenna agirem normalmente. Eles se espalharam, tentando fingir que estavam apenas parados conversando casualmente, como se não tivessem tentado arrombar minha porta 30 segundos antes. A viatura policial parou rápido, pneus rangendo contra a entrada de cascalho. 2 policiais saíram, um homem e uma mulher, ambos parecendo sérios e muito, muito cansados, como se já tivessem visto esse tipo de desastre suburbano muitas vezes. Abri a porta cuidadosamente, saindo com as mãos visíveis para não haver confusão. Bom dia, policiais, eu disse calmamente. Obrigado por virem. A policial assentiu. Recebemos uma ligação sobre um distúrbio. Pode nos dizer o que está acontecendo? Antes que eu pudesse responder, mamãe avançou, travessa ainda agarrada nas mãos como um escudo ridículo. Esse é nosso filho, ela disse, toda lágrimas falsas e voz trêmula. Só estamos tentando conversar com ele. Ele foi envenenado por ela. Ela apontou um dedo em direção à casa onde Lisa estava espiando por trás da cortina. E agora ele acha que pode simplesmente cortar sua família. A policial piscou, sem se impressionar.
Então vocês estavam tentando forçar a entrada na casa? Não, mamãe ofegou. Estávamos apenas, ele não abriu a porta, e precisávamos conversar. Papai interveio, pairando como sempre fazia quando achava que a intimidação funcionaria. Temos o direito de vê-lo. Ele é nosso filho. O policial pegou um pequeno bloco de notas. Senhor, não funciona assim. Ele é adulto. Vocês não têm o direito legal de entrar na casa dele sem permissão. Se continuarem a assediar ou ameaçar, ele pode prestar queixa. A cor sumiu do rosto da mamãe. Jenna começou a resmungar baixinho. Mike realmente teve a audácia de revirar os olhos como se fosse ele quem estava sendo incomodado. Respirei fundo e disse, alto o suficiente para todos ouvirem, quero prestar queixa por invasão e tentativa de entrada forçada. E quero uma ordem de restrição. Pela primeira vez naquela manhã, todo o alpendre ficou completamente silencioso. A boca da mamãe se abriu. O rosto do papai ficou de um tom alarmante de vermelho. Os óculos escuros de Jenna escorregaram pelo nariz, e Mike realmente deu um passo para trás como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Você não quer dizer isso, mamãe gaguejou. Aaron, somos uma família. A palavra família estalou algo em mim. Não com raiva, nem com tristeza. Apenas finalidade. Olhei diretamente nos olhos dela e disse, não, não somos. Não mais. Os policiais nos separaram depois disso, tomaram depoimentos, fizeram perguntas. Lisa saiu eventualmente, segurando minha mão o tempo todo, firme e sólida como uma rocha. Minha família continuou tentando, implorando, ameaçando. Eles alternavam entre táticas tão rápido que teria sido cômico se não fosse tão triste. Mamãe chorou sobre perder seu bebê. Papai murmurou sobre pirralhos ingratos. Jenna tentou me envergonhar, desabafando sobre como ninguém dá as costas para a família a menos que esteja quebrado por dentro. Mike apenas zombou como se toda a situação estivesse abaixo dele. Os policiais não se abalaram. Eles emitiram um aviso formal na hora e deixaram muito claro que, se aparecessem novamente, mesmo que uma vez, seriam presos. Preenchi a papelada para a ordem de restrição naquela tarde. E assim, com algumas assinaturas, algumas linhas duras traçadas na areia, a porta se fechou permanentemente. Os dias que se seguiram foram estranhamente silenciosos, assustadoramente. Nada de ligações raivosas, nada de viagens de culpa, nada de postagens desesperadas no Facebook. Foi como se finalmente percebessem que haviam perdido qualquer poder que pensavam ter sobre mim. Não vou fingir que não doeu às vezes. Houve momentos, pequenos e sorrateiros, em que uma parte de mim sentiu falta da ideia de família, do que poderia ter sido se eles fossem pessoas diferentes. Feriados foram difíceis por um tempo. Ver outras famílias sorrindo juntas, rindo sobre memórias compartilhadas, deixava um vazio dolorido no peito que levou tempo para preencher. Mas preencheu, lentamente, com pessoas melhores, amigos de verdade, família escolhida, pessoas que não me amavam porque tinham que, mas porque queriam. Pessoas que me viram como eu era e ficaram. Os pais da Lisa, que me acolheram como um segundo filho sem pensar duas vezes. Meus colegas de trabalho, que nos fizeram uma festa surpresa de pós-lua de mel com um bolo que dizia, bem-vindo à sua família de verdade. Vizinhos que deixaram travessas e cartões caseiros quando souberam da ordem de restrição, não porque sentiam pena de nós, mas porque respeitavam a escolha de cortar a toxicidade. Pedaço a pedaço, a vida que sempre quis se uniu. Não a vida que tentaram me forçar a viver, não a vida que me abandonaram. Minha vida. Cerca de 6 meses após o casamento, Lisa e eu organizamos um pequeno churrasco em casa. Apenas amigos próximos, boa comida, muitas risadas. Em um momento, dei um passo para trás, cerveja na mão, e apenas observei. Observei minha esposa rindo com sua melhor amiga sobre hambúrgueres queimados. Observei as crianças dos vizinhos correndo umas atrás das outras pelo quintal com pistolas d'água. Observei um grupo de pessoas que realmente me amavam e aceitavam exatamente como eu era. E percebi que eles não perderam apenas meu casamento. Eles perderam tudo, cada coisa boa que veio depois,
cada marco, cada comemoração, cada dia comum e lindo. Tudo porque não conseguiam se dar ao trabalho de me amar como eu merecia. E pela primeira vez na minha vida inteira, não me senti triste por isso. Senti-me livre. Verdadeira, finalmente, completamente livre. E não estava disposto a abrir mão disso novamente. Por nada. Por ninguém. E certamente não por pessoas que só me viram como algo que tinham o direito de controlar. Enquanto o sol se punha e os vagalumes saíam, Lisa deslizou a mão na minha e encostou a cabeça no meu ombro. Construímos uma boa vida, ela sussurrou. Sorri, beijei o topo da cabeça dela e sussurrei de volta. Realmente construímos. E dessa vez, soube sem sombra de dúvida que ninguém poderia tirar isso de mim.